Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje a gente vai falar a respeito das anomalias plasmoides. Esse é um tema que já foi bastante pedido aqui. Eu vou usar como referência uma postagem no Reddit, é um Reddit a respeito de OVNIs, e uma pessoa fala aqui, grupo de estudo das anomalias plasmoides. Alguém consegue fornecer uma explicação racional para esses vídeos? Aí ele deixa pra gente esse link aqui desse canal no YouTube com esse nome, Grupo de Estudo das Anomalias Plasmoides. Tem 2,3 mil vídeos, sendo que uma centena deles mostra uma série dessas anomalias plasmoides. Uma anomalia plasmoide é um objeto que muda de forma e parece responder a sinais feitos da superfície e que é avistado na atmosfera. Então aqui a gente tem, por exemplo, um vídeo de anomalia plasmoide. Ele começa sempre dizendo que o objeto tem que ser visto no infravermelho, e aí depois de ver o objeto no infravermelho, ele muda para a visão visível, e aí ele mostra isso aqui, que seria uma anomalia plasmoide, alguma coisa que existe na atmosfera. E já que isso parece responder aos sinais que são enviados aqui da superfície, ao que tudo indica, esses objetos seriam objetos conscientes, de acordo com essa versão. No vídeo de hoje, então, a gente vai falar a respeito disso. Esse não é um vídeo sobre o OVNI água-viva. Se você pesquisar em OVNI água-viva, você vai ver do que se trata. Esse é um outro OVNI que foi avistado e cuja explicação ainda está sendo investigada. Esse OVNI aqui, ele aparece na visão térmica. E aí tem a hipótese de balão, tem várias hipóteses diferentes. Essas hipóteses estão sendo testadas, isso está sendo debatido. E eu pretendo fazer no futuro, mas não agora. O tema do vídeo não é o OVNI água-viva. O tema do vídeo de hoje são as anomalias plasmoides. Salvo raríssimas exceções, quase todo o material sobre anomalias plasmoides está disponível nesse canal do YouTube que eu acabei de mostrar para vocês, o grupo de estudos de anomalias plasmoides. Se você filtrar aqui pelos vídeos mais antigos, você vai ver que ele no começo filmava o céu e às vezes filmava coisas que ele se perguntava se era ou não um satélite, por exemplo, que aparece aqui conforme você vê. Esse não é o tema do vídeo, eu não vou dar muita ênfase para esse tipo de visualização, porque não é uma anomalia plasmoide, são luzes que ele filma no céu. Aí você tem que descer bastante aqui, você vai achar também os tutoriais de Arduino que ele fez, não tem absolutamente nada de estranho, mas depois você vai chegar em alguns vídeos que mostram esferas de plasma vistas no céu noturno. Eu vou falar delas daqui a pouquinho. Depois, finalmente, lá em 2013, a gente chega nos vídeos das anomalias plasmoides ou plasmáticas, como você vê aqui, que são o tema central do canal desde então. Nesse momento tem 2.334 vídeos. É humanamente impossível assistir a todos eles, resumir todos eles, explicar cada um deles, mas eu fiz uma inspeção nos vídeos publicados, dei mais ênfase nos vídeos mais populares, porque esses são mais convincentes, claro. Isso já é suficiente para a gente elencar os comportamentos apresentados pelos objetos, as formas e os argumentos que o autor do canal usa para sustentar que os objetos são, de fato, anomalias plasmoides. Se você acha que ficou alguma coisa de fora, então simplesmente não diga ficou alguma coisa de fora. Me mostre o link do que ficou de fora. Me mostre o link dizendo, você desconsiderou isso aqui. Dizer que, você não olhou tudo e não me mostrar o que eu deixei de olhar e que é relevante, não tem valor nenhum. Você precisa me mostrar exatamente qual foi o vídeo que eu desconsiderei ao fazer essa análise. Vamos falar das esferas de plasma no céu noturno. Esse aqui é um dos vídeos, então ele vai mostrando e aí a gente vê isso aqui. Esse objeto aqui não tem muita resolução, mas você vê que ele não é um objeto estático. Ele tem um brilho, uma coisa meio caótica, conforme aparece aqui. Ele não é igual se você olha para uma lâmpada, essa lâmpada está sempre na mesma forma. Não, ele vai mudando de forma e mudando de posição também, conforme você vê aqui no céu noturno. A filmagem do autor foi feita utilizando uma câmera de segurança modificada com algumas lentes adicionais, conforme você vê aqui. Essa é a câmera original, e aí ele coloca algumas lentes e filtros na frente para conseguir uma visualização melhor, segundo ele. Isso não é um dispositivo que foi projetado para visualização do céu. O que acontece quando você filma uma estrela usando um dispositivo que não foi feito para visualização do céu? A gente tem esse vídeo aqui que mostra um exemplo do que acontece. É isso aqui. Você tem também o que parece ser uma bola de plasma amorfa. A princípio você tem aqui um hexágono, mas depois isso vai ficando ainda mais caótico conforme a estrela perde foco da câmera e o resultado é esse. Você tem então uma imagem de um objeto que cintila, cuja luz muda de forma o tempo todo, e é isso aqui que você está vendo. Inclusive tem gente que alega, a gente pode analisar essa alegação no futuro, de que as estrelas são organismos vivos que existem no céu. Isso é um tema para outro vídeo, mas está aqui. É isso que acontece quando você filma uma estrela. Então esse vídeo provavelmente só mostra estrelas, essas esferas de plasma no céu
são estrelas. Ah, mas a estrela está se movendo. Sim, a estrela está se movendo. Isso é uma característica de todo objeto no céu. Se você pegar um tripé, colocar uma câmera e apontar sua câmera para uma estrela, para a lua, para um planeta, é muito legal, faz isso, é uma experiência muito interessante. Você vai ver que o objeto que você focou vai ficar pouquíssimo tempo na câmera, no espaço da câmera. Ele vai se mover para fora. Você vai ter que ficar ajustando a posição do tripé de tempos em tempos, e por tempos em tempos, entenda, a cada 30 segundos mais ou menos, para encaixar na posição correta. Isso acontece não porque os objetos estão se movendo, mas porque a Terra está fazendo o movimento de rotação. Isso faz com que os objetos celestes apresentem, portanto, um movimento aparente. Quando eu era criança, eu tinha uma câmera da Sony, daquelas de mão. Não era uma câmera muito cara, mas também não era uma câmera tão barata. Era uma câmera razoável. E uma experiência muito legal que a gente fez uma vez foi colocar num tripé e apontar para Júpiter. Você não vai ver nenhuma mancha, você não vai conseguir distinguir nada de Júpiter, mas você vai ver um disco brilhante maior, que é Júpiter, e você vai ver 4 pontinhos menores ao redor de Júpiter, também brilhantes. Esses 4 pontinhos são as 4 luas galileanas, que foram observadas alguns séculos atrás. Então, se você tiver essa oportunidade, se você conseguir um ambiente que seja escuro bastante e tenha uma câmera desse tipo, com celular eu nunca tentei, eu acho que não vai dar certo. Tem que ser uma câmera com zoom mais potente. Faz isso, vai ser bem legal, você vai poder observar as luas de Júpiter. Claro, Júpiter tem dezenas de luas, mas você vai observar as 4 maiores sem usar um telescópio. Então, como eu disse, é muito difícil de notar esse movimento quando você olha para o céu a olho nu. Se você olhar para o céu lá, ok, a lua está parada. Mas quando você usa uma câmera estática num trecho muito pequeno do céu, que é resultado do zoom que você aplica, o objeto vai rapidamente sair da visão, exatamente o que acontece no caso da estrela filmada. Alguns telescópios resolvem esse problema adicionando um movimento automático ao aparato da luneta, então você não precisa ficar corrigindo, o telescópio corrige sozinho para você, e aí você está lá sempre que você olhar no telescópio, você vai ver Júpiter, por exemplo, sem ter que ficar cuidando do deslocamento. Agora vamos falar das anomalias plasmáticas em si. Se você olhou os vídeos e se você prestou atenção, você vai ver uma coisa muito estranha. Essas anomalias têm formas iguais às de balões. E você vai ver que isso em alguns casos descarado. As pessoas argumentam que as anomalias imitam objetos do dia a dia. E a gente vai analisar isso mais adiante. Mas a questão é, a forma das anomalias corresponde perfeitamente às formas produzidas em balões de gás hélio que você usa em festas. Por exemplo, essa anomalia aqui é um conjunto de balões amarrados. Essa aqui é uma estrela. Aqui nós temos um balão em forma de estrela. Isso aqui é um Bob Esponja. Nós temos um balão de Bob Esponja. Você vê claramente que isso é um Bob Esponja. Está aqui a parte amarela, está aqui a calça quadrada marrom, está aqui as 2 pernas e está aqui as 2 mãos. Isso é um Bob Esponja. Só que talvez seja um balão em forma de peixe, conforme esse aqui. Esse aqui parece muito um balão em forma de coração. Isso aqui é um Mickey Mouse. Não tenha dúvida nenhuma que isso aqui é um Mickey Mouse, tá aqui, que está anexado a outro tipo de balão. Talvez até outro Mickey Mouse, não sei. Aqui a gente tem um balão em forma de diamante, como você vê. Isso aqui, aquele que eu mostrei no começo, tem um formato um tanto sugestivo, mas é um balão alongado, conforme esses aqui que existem. Outros ainda são números, interrogação ou letras, conforme aparece aqui. Existem balões de números, de letras e de interrogação. Deve ter de outros pontos, mas interrogação faz mais sentido se for, sei lá, uma festa de chá de revelação em que você não sabe o sexo do bebê, ou se for um aniversário em que a pessoa não quer falar a idade, mas enfim, existe. Balão de interrogação tem uma forma de interrogação, e tem aqui Y, 5, 3, 4, 1, Z ou 2, A, F, enfim, vários têm essas formas. Alguns objetos são disformes, conforme você pode ver, não dá para imediatamente associar com algum balão, igual eu fiz agora. Isso é um Bob Esponja, isso é um 2, isso é um 3. Isso aqui não dá para ver muito o que é, mas esses objetos podem ser formados arranjando vários balões, conforme essas imagens aqui mostram. Então você pega vários balões de várias formas diferentes, faz uma amarração e lança para o céu. O resultado vai ser esse, vai ser algo que não dá muito para distinguir, exceto que você seja capaz de separar cada balão. Então isso aqui pode ser um C, por exemplo, que não dá para ver muito, mas pode ser qualquer outra letra, e assim por diante. Outra possibilidade é que esses balões são formatos de balões mais exóticos, difíceis de ser reconhecido. Olha só, tem balão de sapo, tem balão de monstrinho, tem balão de foguete, de disco voador, tem balão que imita balão dirigível, tem balão que tem formato de paralelepípedo, formato de cubo. Então é possível que no meio aí a gente tenha esses balões
que é mais difícil de ver e imediatamente identificar. Mas a questão é, existem algumas anomalias plasmáticas, essa aqui, que foram apresentadas naquele canal, que são descaradamente o formato de um balão, conforme você pode ver. Isso aqui é um Bob Esponja, não tem como negar que esse negócio é um Bob Esponja. Tem ainda um caso de uma anomalia que ela está numa orientação, você tem que inverter a imagem, então você simplesmente vira a imagem de ponta cabeça, e você vai ver o que parece claramente aqui um texto, né? Você temos aqui o que parece ser uma palavra que está escrita no balão. Isso sugere que talvez seja um balão usado para marketing, daqueles que ficam, sei lá, num stand em algum lugar, e aí você tem o nome da marca. Não consegui distinguir, isso aqui parece um C, talvez um O, e aqui termina com AUS, alguma coisa assim. Aqui a letra A, aqui um L e aqui um S. Os espectadores do canal sabem que as formas são idênticas a balões. Isso é um elefante branco na sala, que é meio difícil de esconder. O autor do canal também sabe. Mas ele tem uma desculpa. A desculpa é que as anomalias, na verdade, são entidades conscientes que decidem imitar objetos voadores, por exemplo, balões. Então, se essas entidades conscientes estivessem no mar, elas imitariam peixes. Isso faz sentido? Essa hipótese, que eu vou chamar de hipótese da imitação, será que faz sentido? Será que faz sentido assumir que as anomalias de plasma são entidades ou seres desconhecidos que imitam objetos existentes no céu, no caso balões? Vamos fazer uma comparação. Imagina que você está em casa e aí você encontra aqui essa criatura misteriosa. Essa aqui, essa criatura misteriosa verde que aparece nessa filmagem. Você observa os olhos, as patas, o formato da cabeça, o comportamento, enfim, você observa essa criatura misteriosa na sua casa. Você em algum momento aprendeu o que é um sapo cururu. Você aprendeu que um sapo cururu tem 4 patas, tem 2 olhos saltados, tem uma cabeça pontuda, tem uma coloração amarelo esverdeada, que eles pulam pelo chão e que eles têm uma língua comprida de coloração rosada que eles usam para capturar insetos. Então você vê uma criatura que tem 4 patas, 2 olhos saltados, uma cabeça pontuda, uma coloração amarelo esverdeada, que pula pelo chão e que captura insetos usando uma língua rosada comprida. Você conclui que você está vendo o quê? Um sapo cururu ou uma entidade plasmática que imita um sapo cururu? Se você considerou a opção A, parabéns, você é normal, você está fazendo uso de um raciocínio lógico que está presente em quase todos os humanos e que evoluiu não só em humanos, mas em quase todos os animais, a partir da necessidade de aprender com experiências passadas. Se você observa uma criatura com 4 patas, um pouco menor que um ser humano, com pelos amarelados e 2 dentes grandes para fora da boca, e essa criatura está devorando um membro da sua tribo, é evolutivamente vantajoso que você reconheça outras criaturas iguais, então evite essas criaturas ao invés de tentar fazer carinho. A criatura, no caso aqui, é um dente de sabre. Você certamente não quer encontrar um dente de sabre, e é importante que nós sejamos capazes de ver um dente de sabre comendo alguém, entender que é uma péssima ideia de chegar perto de outra criatura que pareça com um dente de sabre. Usar esse raciocínio não significa que tudo que possui algumas das características de um sapo cururu seja um sapo cururu. Isso aqui, por exemplo, tem uma pele amarelo esverdeada, tem uma cabeça pontuda, tem olhos saltados, tem várias, portanto, características de um sapo cururu, mas não é um sapo cururu. Isso é um brinquedo de borracha que imita um sapo cururu. Tem 2 formas de concluir que um objeto que se parece com um sapo cururu não é um sapo cururu. A gente pode constatar que esse objeto não tem alguma das características que um sapo cururu precisa ter, por exemplo, órgãos internos. Você pode cortar esse negócio no meio, você vai ver que lá dentro só tem borracha. Ou, por exemplo, você pode constatar que esse objeto tem alguma característica que nenhum sapo cururu tem. Por exemplo, uma pele de borracha, que é o caso disso aí. Então, enquanto a criatura do vídeo acima apresenta todas as características de um sapo cururu e não apresenta nenhuma característica de algo que não é um sapo cururu, é racional concluir que a criatura é um sapo cururu. Esse, portanto, não é um vídeo sobre sapo cururu. Se fosse, ele estaria sendo postado no dia 4 de dezembro. Muitas pessoas alegam que as anomalias plasmáticas filmadas no canal são meros balões de gás hélio flutuando na atmosfera e chegam nessas conclusões através do raciocínio do sapo cururu que eu apresentei aqui. O objeto tem todas as características de um balão de gás hélio, nenhuma característica de algo que não é um balão de gás hélio, logo tem que ser um balão de gás hélio. De fato, quando você analisa os vídeos, você encontra alguns objetos amorfos, mas outros com formas muito reconhecíveis, conforme eu mostrei na sessão anterior. Mas quem defende a hipótese da imitação afirma que os objetos apresentam características e comportamentos que um balão nunca seria capaz de fazer. Nessas sessões, a gente vai analisar se isso é verdade. Então a base do vídeo seria mostrar isso aqui e falar, tá na cara que é um balão. A parte mais complexa do vídeo é mostrar que os comportamentos que um balão supostamente não poderia fazer são perfeitamente de serem feitos com um balão. O primeiro deles é a mudança de forma. Um balão não deveria mudar de forma.
mas conforme você pode ver nesses dois quadros aqui, as anomalias mudam de forma. Essa aqui tá disforme o tempo todo, né? Tá desse jeito, mas ela muda de forma, claramente. Essa aqui também ela tá disforme e aqui ela forma o que parece ser um 5 de ponta cabeça. Tem 4 tipos de mudança de forma. A gente tem disforme para disforme, a gente tem disforme para uma forma reconhecível, a gente tem o contrário disso, de uma forma reconhecível para uma forma disforme, e a gente tem de uma forma reconhecível para outra forma reconhecível. A gente tem os tipos A, B e C no canal, mas a gente não tem nenhum tipo D. A gente não tem nenhum em que uma anomalia forma, sei lá, um 4 e depois forma um 0. Isso não acontece. A anomalia sempre vai formar ou de disforme para disforme, ou de disforme para reconhecível, ou de reconhecível para disforme, mas nunca de reconhecível para reconhecível. Essa aqui tem uma coisa parecida, mas você vai ver que na verdade ela tem dois apêndices aqui, e são apêndices diferentes que mudam de forma. Você vai entender daqui a pouquinho. Agora a questão é, um objeto tridimensional e assimétrico, quando você observa ele de ângulos diferentes, você vai ver coisas diferentes. Nós temos aqui, por exemplo, o número 5, que eu joguei no Blender. Eu estou meio enferrujado com o Blender, mas eu ainda lembro como fazer. Então, se você arrastar para cá, esse 5 tem uma forma que não lembra nada um 5. Se você arrastar para cá, tem outra forma. Se você arrastar para cá, é um 5 invertido. Se você olhar de baixo, mesma coisa. Se você olhar por aqui, mesma coisa. Então, dependendo do ângulo que você observa esse 5, você vai ter uma visão diferente. A gente pode também fazer isso com um arranjo de balões. Então eu peguei aqui também um Blender de um arranjo de balões e eu fiz exatamente a mesma coisa. Olha só, isso aqui é uma coisa, isso aqui é outra coisa, isso aqui é outra coisa, isso aqui é outra coisa e assim por diante. Dependendo do ângulo que você observa o arranjo de balões, é uma coisa que você vai ver, mas é o mesmo objeto. Eu não achei nenhum Mickey Mouse de graça no Blender. Talvez tenha, eu não procurei com tanta ênfase. Mas eu achei uma coisa parecida com o Mickey Mouse, que é o macaco do Blender, né? O Blender tem essa cabeça de macaco aqui. Você vem em Add, Mesh, aí seleciona a mão, que ele vai adicionar uma cabeça de macaco. E ela também tem visões diferentes e ângulos diferentes. Olha só, cabeça de macaco assim, uma coisa disforme assim, outra coisa disforme assim, outra coisa disforme assim, outra coisa disforme de costas e assim por diante. Então, dependendo do ângulo que você observa a cabeça de macaco, você vai ver ela com um formato diferente. Então, nenhuma anomalia muda de forma. Tudo que ela faz é rotacionar no ar e aí você vê anomalia de ângulos diferentes. É isso que está acontecendo. A anomalia não está shape-shifting. Não é como se eu aqui virasse um sapo. É como se a anomalia mudasse de direção, rotacionasse no ar e aí você visse a anomalia de ângulos diferentes. Isso é geometria básica. Vamos constatar isso assistindo esse vídeo aqui. Esse é o vídeo daquela anomalia que forma o 5. Vamos colocar uma velocidade de 2 vezes e vamos dar play. E você vai observar claramente que ela não está mudando de forma, ela está simplesmente rotacionando. Se você acompanhar o movimento, você vai ver que isso não é um movimento de transformação, mas é um movimento de rotação. Ela exerceu aqui um movimento de rotação e assim ela formou o dígito 5, conforme aconteceu. Então ela sai dessa posição, ela vai girando exatamente nesse sentido, esse apêndice vai ficando para trás e aí sim aparece, portanto, aqui um 5, conforme acabou de acontecer. Agora, é possível se comunicar com as anomalias, de acordo com esse mesmo vídeo aqui. Como que um balão faria isso? Como que você se comunica com um balão? Esse mesmo vídeo aqui, ele monta um 35 no chão, desse jeito aqui, ele pega umas telhas brancas e monta um 35 no chão, e aí ele se surpreende quando a anomalia forma um 35 no ar, conforme acontece aqui. Agora, para fazer isso é muito simples, para forjar isso aqui é muito tranquilo. Primeiro você vai montar o número 35 no chão. Esse passo não é necessário, mas para você fazer o vídeo você tem que, afinal de contas, se comunicar com a anomalia de alguma forma. Então você vai montar o 35 no chão e vai dizer que a anomalia respondeu a isso. Aí você vai lançar um balão no ar. Esse balão no ar vai ser um arranjo de balões em cima, um 3 e um 5. Desse jeito aqui. Então nós temos balões comuns, um balão de 3 e um balão de 5. Aí o que acontece? O que acontece é que você vai ter um objeto tridimensional que, dependendo do ângulo, você vai ver alguma coisa e outras coisas não. Por exemplo, esse arranjo tridimensional que eu fiz aqui. Olha só, dependendo do ângulo nós temos somente um 5, dependendo do ângulo nós temos somente um 3, dependendo do ângulo nós não temos absolutamente nada que possa ser distinguível. Aqui a gente tem ângulos um pouco melhores, então o que você faz é, você lançou esse conjunto de balões no ar, balões 3 e 5, e aí você vai filmando.
Vai ter hora em que não vai aparecer nenhum número, por exemplo, aqui. Vai ter hora em que vai aparecer um 3. Vai ter hora em que vai aparecer um 5. Desse jeito. Aí você edita o vídeo e fala, olha só, eu vi a anomalia estava desse jeito, aí eu montei um 35 no chão e aí a anomalia fez um 3 e um 5. Na verdade, você montou a anomalia, além de ter montado o 35 no chão, com um 3 e um 5, e tudo que você fez foi deixar a anomalia girar na atmosfera até que o ângulo apareça 3, até que apareça 5 e até que não apareça nada. Como, claro, o balão gira na atmosfera, é exatamente isso que você observa aqui. Vale lembrar que tem toda uma limitação no quanto o balão gira. Nesse caso aqui, a gente está considerando uma rotação nesse sentido, mas não uma rotação nesse sentido. Dependendo do balão, a gente vai ter rotação em outros sentidos também. Esse é um assunto seguinte. Na verdade, então, a anomalia não se comunicou com ninguém. A anomalia foi produzida na forma de um arranjo de balões, usando aqui um 3 e um 5, foi lançada no ar, e aí, conforme a anomalia girava, foi obtida uma imagem de um 3 ou de um 5 ou de algo disforme. As anomalias brilham e cintilam. Como que um balão faria isso? Tem vídeo que a anomalia está desse jeito aqui, cintilando. Igual a estrela lá, aparece cintilando. Em alguns aparecem só brilhando, conforme vê aqui. E claro, a anomalia vai girando, então os pontos de brilho mudam conforme isso acontece. Você já sabe que os pontos de brilho mudam, não porque a anomalia escolhe quais áreas brilhar, mas porque ela está girando e a distribuição de superfície refletiva na anomalia é irregular. Para obter esse resultado, você vai comprar isso aqui, que é folha de papel aluminizado, folha de papel espelho, conforme aparece aqui. Tem um pacote com várias cores, isso reflete bem a luz do sol, conforme aparece aqui. Você pode escolher as cores. Acho que aqui na verdade você não escolhe, acho que aqui na verdade você compra um pacote que vem todas as cores, mas eu imagino que se você só quiser cor verde, você também deve achar em algum lugar para comprar. Enfim, você decora o seu balão com essas folhas coloridas e refletivas, e aí você lança o balão na atmosfera. Se você quer um brilho caótico, como é o caso dessa anomalia aqui, em que o brilho fica cintilando o tempo todo, a câmera não vai focar no objeto. Se você quer um brilho que seja mais uniforme, mais detalhado, aí você faz o contrário, a câmera foca no objeto. Mesma história das estrelas. Além disso, você pode deixar a anomalia mais interessante, como é o caso dessas aqui, anexando barbantes que são decorados com um pedaço de papel luminizado, desse jeito. Então você vai ter uma anomalia que tem uma cauda, como se fosse uma água-viva, que aparece aqui. A gente tem também uma outra anomalia que parece ser um pouco mais complexa, porque ela parece envolver, além dessa cauda, também folhas soltas desse jeito. Isso aqui está muito na cara de ser um balão em forma de diamante, com folhas aluminizadas coladas, para dar essa aparência que você vê aqui. Agora, existem algumas anomalias que são estáticas no ar. Essa anomalia não é. Essa anomalia fica girando de forma bastante caótica. Mas se você pegar lá o vídeo do Bob Esponja, esse é um comentário que o autor faz, é que o Bob Esponja fica estático. A gente não tem um Bob Esponja girando para todo lado, ficando zonzo. A gente tem um Bob Esponja parado. Então ele questiona que esse OVNI em forma de Bob Esponja está estático, em que um balão deveria estar girando. A estabilidade ou instabilidade de um balão depende da posição do seu centro de massa. Se você tem um balão em que o centro de massa fica próximo do centro volumétrico do objeto, você tem maior instabilidade. É o caso aqui. O centro de massa está mais ou menos no mesmo lugar que o centro do volume desse objeto, então o balão é bastante instável, conforme aparece aqui. Agora, você já viu um balão de ar quente? Um balão de ar quente ou um balão dirigível? Esses balões eles não ficam bangolando por aí, eles ficam fixos. Você tem o balão, ele está ali, ele não inverte assim, não inverte assim. Se você der uma rotação nesse sentido, provavelmente ele gira, no caso de um balão de ar quente, mas ele não vai inverter e as pessoas que estão na cestinha não vão cair para dentro do lugar cheio de ar quente. Isso acontece justamente pela posição do centro de massa. Nesses casos, o centro de massa está abaixo do centro volumétrico do objeto. Esse é um arranjo estável. Se você artificialmente rotacionar um balão desse jeito, ele vai voltar para a posição estável. Um exemplo bem didático para isso chama-se João Bobo. Eu não sei se eu vou conseguir achar em algum lugar, mas vamos ver se existe aqui algum vídeo, alguma representação. João Bobo é um boneco em que você pode tentar chutar, você pode tentar derrubar, e esse boneco continua de pé. É o caso desse aqui. O garoto dá soco no boneco, ele cai e ele volta para a posição original. Isso tem mais uma vez a respeito do centro de massa. E como que você faz com que o Bob Esponja tenha um centro de massa aqui embaixo e não um centro de massa correspondente ao centro volumétrico?
você afixa um pequeno objeto na sua base. Desse jeito aqui. Você pode até colocar por dentro do balão ou por fora. Você coloca um objeto que tenha algum peso, não precisa ser um bloco de chumbo, até porque se você fizer isso o balão não vai levantar, mas um peso muito leve, suficiente para fazer com que o centro de massa se desloque para baixo e, portanto, o balão fique estável. Então não tem surpresa nenhuma em você ver um balão do Bob Esponja, por exemplo, que está estável. E a gente tem uma anomalia em forma de galho. Essa anomalia é vista desse jeito aqui. Olha só, nós temos essas imagens aqui que mostram o que parece ser um galho de árvore que está se deslocando no céu. Essa anomalia aqui eu não imagino que seja um balão. Isso aqui me parece mais um fundo azul. Esse fundo não é o céu, esse fundo parece ser um papel azul, por exemplo. E essa anomalia é um objeto de plástico que você consegue fazer com essas canetinhas tridimensionais. Isso aqui é basicamente uma caneta que você aperta e ele vai soltando um plástico que você molda da forma que você quiser, por exemplo, como se fosse um galho de árvore. Aí você amarra ele em algumas linhas e você vai controlando as linhas e você consegue fazer com que esse galho de árvore desloque dentro de uma folha de papel. O movimento disso aqui é totalmente incompatível com o movimento que a gente tem dos balões. Além disso, claro, nesse caso aqui, estranhamente, a câmera é fixa. Em todas as versões dos balões, a câmera vai acompanhando o balão. Nesse aqui não. Nesse aqui a câmera fica exatamente no mesmo lugar e o objeto se move. Será que o autor dos vídeos é honesto? É pouco provável que alguém filme centenas de balões, inclusive um que tem a cara do Bob Esponja e outro que tem a cara do Mickey, e não perceba que está filmando balões. Além disso, o próprio processo de resposta da anomalia já indica que ele está agindo de má fé, ele está forjando as situações. Ele alega que o processo para observar anomalias envolve usar uma câmera infravermelha, porque a anomalia não seria visível a olho nu, depois usar uma câmera de luz visível para aplicar zoom, e então se comunicar com a anomalia. Mas isso é falso. O processo real para observar a anomalia é preparar uma range de balões, encher os balões com gás hélio, lançar esses balões na atmosfera e filmar esses balões na distância. Um usuário no YouTube também apresenta vídeos idênticos de anomalias e é de se suspeitar que ele segue exatamente a mesma técnica para produzir esse tipo de coisa. Infelizmente a minha internet mais uma vez não está colaborando. Estava colaborando até agora há pouco, não estava mais cedo, eu tirei o modem, fiz algumas coisinhas, mas está aqui. Ele faz então filmagens semelhantes que também podem ser explicadas por balões, conforme você pode ver aqui, que também mudam de forma, porque eles simplesmente se rotacionam. Esse cara aqui não vai tão longe e não faz comunicação com uma anomalia, entre esses tipos de coisa, ele só filma. Talvez você esteja se perguntando como que um balão de gás hélio se parece na atmosfera. Aqui a gente tem um vídeo do grupo de estudo de anomalia plasmoide. Esse vídeo está numa qualidade ruim, esse é o primeiro ponto. Você vê isso pela granularidade aqui do céu. Isso aqui é anomalia, isso aqui é o céu. E o céu não está numa cor fixa, o céu está numa cor variada. Você vê vários grânulos aqui dispersos com tons diferentes de azul. E você vê que a taxa de quadros também está bem degradada. Você tem uma taxa de quadros bem reduzida. Não é um vídeo fluido, como você observa geralmente. E esse aqui é um vídeo de um balão de gás hélio, numa qualidade excelente. Você não vê o céu granularizado, você não vê uma taxa de quadros ruins e o resultado é bem semelhante. É isso aqui. Esse vídeo também abriu meus olhos a respeito de outra possibilidade para balões disformes, que é, às vezes os balões vão desinflando, eles vão perdendo gás e aí eles têm essa forma, como aparece aqui. Isso aqui provavelmente tinha uma forma mais interessante quando estava totalmente cheio, mas ele foi perdendo gás e ficou então disforme. Isso também explica algumas anomalias disformes que você observa e está aqui o resultado. Esse é um balão de gás hélio na atmosfera. Se esse cara piorasse o vídeo dele, aí a gente teria uma comparação mais viável para a par, mas essa é a melhor comparação que nós podemos ter. Se a gente pode concluir que a observação das anomalias é perfeitamente compatível em todos os aspectos e comportamentos com balões. Em primeiro lugar, as anomalias têm formas de balões, muitas vezes de números, letras, personagens e até texto. Assumir que as anomalias são entidades plasmáticas imitando balões e não balões só é razoável se elas apresentarem um comportamento que um balão não apresenta, mas esse não é o caso. A mudança de forma das anomalias é só o processo de rotação de um balão na atmosfera. Olha só, aqui eu tenho um rolo de fita. Se eu fizer isso aqui ou isso aqui, eu não estou fazendo com que o meu rolo de fita mude de forma magicamente. Eu estou girando o rolo de fita. Talvez isso seja surpreendente para uma criança de 6 meses, mas um adulto deveria ter alguma noção espacial para entender que isso é simplesmente rotação e não mudança de forma. Objetos tridimensionais, que não são simétricos, não têm a mesma aparência de todos os ângulos. A comunicação com as anomalias é forjada quando você envia balões com a forma desejada e espera que eles girem
do jeito que você quer. A cintilação é obtida anexando papel metálico refletivo aos balões, deixando a luz solar refletir na superfície, então você ajusta o foco da câmera. Caudas e outros adereços são feitos com os mesmos materiais. As anomalias estáticas são feitas usando balões com algum objeto ligeiramente pesado afixado à parte de baixo ou dentro do balão. A anomalia em forma de galho é uma exceção, ela parece ser feita com um objeto de plástico num fundo azul. Todas essas conclusões implicam que o autor do vídeo age de má fé. Se você ainda defende que os objetos são anomalias plasmáticas conscientes e não balões, cabe a você apresentar comportamentos que não possam ser forjados com balões. Vai lá e me mostra um vídeo que eu não consiga explicar usando balões. Até lá, se isso tem todas as características de um balão e nenhuma característica de algo que não é um balão, a gente é forçado a concluir que é um balão. É a mesma coisa com a TV da minha sala. A TV da minha sala tem todas as características de uma TV e nenhuma característica de algo que não é uma TV. É mais razoável concluir que a TV da minha sala é uma TV ou que a TV da minha sala é um fantasma que assumiu a forma de uma TV. É óbvio que a primeira opção é a opção razoável. Vale lembrar, esse vídeo explica anomalias plasmáticas. Esse vídeo não explica outros OVNIs vistos em outros contextos com outros comportamentos. Então se você falar, mas um balão vai acelerar 80 km por hora, vou te responder não, mas alguma anomalia plasmática acelera 80 km por hora? Ah, é que o OVNI tal faz isso. Mas eu não estou dizendo que o OVNI tal é um balão. Eu estou dizendo que a anomalia plasmática é um balão. Aplicar a explicação desse vídeo para outros casos, assumindo que todo OVNI é um balão, é estúpido e inapropriado. Eu vou terminar esse vídeo com um novo mistério. Por que tantas pessoas veem balões e chamam esses balões de anomalias plasmáticas? Mas o mundo é um lugar misterioso. Tem gente que chama o Lucas Lima de jogador, então isso acontece. Valeu por você que assistiu o vídeo, em breve a gente se vê. Falou!